Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, servidores, os membros da AGU, membros da AGE, colegas da Procuradoria do Município, os colegas também que nos assistem aí pelo nosso link online. Queria agradecer também de antemão. Esse evento vai ser gravado e é com muita satisfação que nós recebemos todos vocês aqui, né? Sei que tem até estudantes aqui, e sejam todos bem-vindos. Essa é uma oportunidade até de rever amigos, né? Os colegas que estão aqui presentes aqui no auditório da AGE, o Dr. Alberto, que foi o diretor do Centro de Estudos da AGE, também sempre aqui presente com a gente. Agora ele foi para o outro lado agora, né, está licenciado, mas também uma sempre satisfação revê-lo. Eu, em nome da Escola da Advocacia Geral da União, gostaria de agradecer muito, né, a presença aqui do Dr. Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado. Seja muito bem-vindo. Dr. Onofre também, que também largou a gestão da Advocacia Geral do Estado como advogado-geral do Estado e agora assume as funções que era do Dr. Alberto, no Centro de Estudo Celso Barbe Filho. É um prazer tê-lo aqui. A gente tem uma proximidade muito grande da Advocacia Geral da União com a Advocacia Geral do Estado. Isso é em decorrência, né, dos centros de estudos, né, do qual o Dr. Onofre faz parte, né, e eu o diretor. Nós resolvemos fazer essa abertura informal, né, mesmo porque o Dr. Sérgio ele tem algumas atividades em breve, ele vai ter que se ausentar. Então, assim, a gente resolveu dar esse ar de informalidade eu, na verdade, dentro dessa informalidade, eu queria dizer que esse evento, né, esse workshop de Câmara de Conciliação e Solução de Conflitos na Administração Pública,
Isso aí adveio, né, de uma ideia nossa, né, da Advocacia Geral da União e da Advocacia Geral do Estado, porque esse ano a gente resolveu dar ênfase aos trabalhos da consultoria. Ano passado a gente lançou um livro de Advocacia Pública em Juízo, dando ênfase ao contencioso, e esse ano a gente resolveu dar essa prioridade para a consultoria jurídica. E a gente abre, né, a gente tem um projeto, né, que os colegas, tanto da Advocacia Geral da União, quanto da Advocacia Geral do Estado, quanto do município, vão participar. Então a gente abre, né, esse projeto com esse workshop de hoje. Né? Então nós queremos fazer durante esse ano várias atividades da consultoria. Né? Faremos em breve aí um workshop também, né, um seminário sobre o novo papel da consultoria jurídica, da advocacia pública, importantíssimo, né, pela prevenção que se dá aos conflitos. Então, esse é o norte que nós daremos esse ano, né, em favor aí dos estudos da consultoria jurídica, da advocacia pública, né, em defesa aí dos interesses do Estado brasileiro. Também, né, já até gostaria de dizer aqui, em primeira mão, que foi lançado o nosso programa de pós-graduação, né, da Escola de Advocacia Geral da União, e o edital já está aberto, né, vocês vão ter acesso, e as vagas, as inscrições já estão abertas, como eu disse, e vão até junho, se não me engano, e vai conter, né, nesse programa de pós-graduação, que é o primeiro, né, que a Advocacia Geral da União está fazendo, vai conter pontos, né, do contencioso e também do consultivo. Então, para aqueles que tiverem interesse, né, o edital está aberto e serão também muito bem-vindos, né, nessa nossa pós-graduação, que custou muito, né, a ser finalizada. Eu vou passar a palavra para o Dr. Onofre, como eu disse, um grande parceiro, né, do diretor do Centro de Estudos, Celso Barro Filho, para que ele dê as considerações, porque, na verdade, esse evento foi conjunto, até por ideia até dele mesmo, de trazer, né, essas questões relativas à Câmara de Conciliação e Solução de Conflitos. Rodrigo, muito obrigado, meu amigo Sérgio, senhores. É uma questão, hoje em dia, absolutamente necessária de se estudar, e o que se pediu foi exatamente isso, que nós víssemos a experiência concreta da AGU, que indiscutivelmente está na frente. Né? A AGU tomou a iniciativa e abriu todo um trabalho no sentido de evoluir em conciliação, que é talvez a grande palavra da ordem. Há um tempo atrás nós fazíamos um levantamento e verificávamos isso, um estudo levado a cabo na AGE, que o custo de um processo, em média, no estado de Minas Gerais, considerando procuradoria, fisco, órgãos administrativos envolvidos, corrigindo o valor, é algo em torno de R$16 mil por processo. E o tempo de vida médio de um processo era 11 anos. Isso é assustador. Isso é assustador. Mais assustador ainda é se nós pararmos para ver que mais ou menos 40% de tudo, 40% a 50% de tudo que tem no judiciário, passa em algum momento pela advocacia pública. Então, peraí, nós temos de encontrar soluções, nós temos de encontrar alternativas. Não é? Esse mesmo estudo que foi levado a cabo em 2004, eu me recordo que na época o Adams levava o mesmo estudo na Procuradoria da Fazenda Nacional. Ele chegou à conclusão que a advocacia pública não deveria ajuizar processos acima de R$10 mil, porque os custos não valiam a pena. Nós começamos o estudo um pouco antes, mas por problemas políticos, talvez nós tenhamos levado 10 anos para conseguir viabilizar, não ajuizar processos de pequeno valor, que colocavam os procuradores como catador de meia banda de porco em cima de uma caminhonete, penhorar bujão de gás, como eu já vi. Ou seja, absurdos que, na verdade, o Estado não quer que a gente faça.
O Estado não vai querer que execuções de baixíssimo valor sejam levadas a cabo, em cima, em especial, de miseráveis. Isso não fazia o menor sentido e começou uma batalha enorme para mecanismos alternativos de cobrança do crédito tributário. Mas se vocês observarem bem, esses mecanismos alternativos, eles resolvem muito para débitos de pequeno valor. E o peixe grande? E as coisas de grande valor, as demandas que ficam anos, contratam mega escritórios e tudo, essa daí a advocacia não tem remédio, não tem solução para esses litígios complexos? Eu acredito que temos sim. Somos capazes de resolver, muitas vezes, procedimentalizando na seara administrativa muito melhor, evitando problemas maiores e debates maiores no judiciário. Tem causas que poderiam ser evitadas e nós hoje não fazemos por várias razões. Uma delas, o Brasil virou um veículo cuja principal parte são os freios, os medos dos controles. Então, a institucionalização e procedimentalização de mecanismos de conciliação, mecanismos que favoreçam o consenso e que protejam o administrador e, sobretudo, os advogados públicos, para que eles possam efetivamente conciliar como deve ser feito, sejam possíveis. As experiências concretas da AGU, em especial, o que quer a AGE, os irmãos estaduais assistirem e aprenderem um pouquinho. Muito obrigado, Rodrigo, pela atenção. Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de dizer da alegria e satisfação de estar presente neste evento. Vejo o auditório repleto aqui de colegas da AGE, de colegas da AGU, e parabenizar o Dr. Rodrigo, o meu colega Onofre, pela iniciativa e pela perspectiva que temos desde sempre plantado lá atrás, a sementinha, e ela tem gerado seus frutos, né? O nosso colega Alberto Andrade está aqui e no passado recente estava à frente do nosso centro de estudos, Celso Barbi Filho, exatamente com essa perspectiva de troca, não só profissional, experiências, mas também de vivências na advocacia pública. De fato, somos instituições jurídicas, a AGE, a AGU, cada qual com as suas atribuições e com o seu perfil constitucional de atuação, mas sempre busca de convergências. E nesse cenário de convergências que talvez esse ambiente novo da consensualidade, que de novo não tem muito, na verdade é uma experiência antiga, mas que agora ganha um protagonismo importante nessa busca do diálogo institucional, da harmonia, das convergências, para tornar mais efetivo e mais eficaz o que buscamos realizar nas nossas carreiras, que é a efetivação, né, dos direitos fundamentais. Então essa busca é constante e que bom que esse protagonismo surge nesse momento no propósito de, para além do distensionamento dos debates, alcançarmos na linha das via alternativa soluções mais efetivas e mais apropriadas sob a governança do Poder Executivo por suas próprias instituições, e não ficarmos à mercê de uma governança muitas vezes necessária, mas muitas vezes aquém dos resultados esperados realizados pelo Poder Judiciário. Tanto é fato que o próprio Poder Judiciário, ao perceber a sua própria dificuldade, tanto do ponto de vista material, mas sobretudo do acompanhamento das demandas que temos contemporâneas aí da vida, do dia a dia, dos relacionamentos da administração, foi um dos que cultuou no novo CPC, porque o novo CPC, o CPC FUCS, no sentido de vias alternativas. Então, o próprio início do CPC, o seu artigo 1º, parágrafo 3º, já fala da perspectiva da conciliação, da mediação,
e tem sido bastante incentivado, não só pelo CNJ, mas hoje na voz do ministro Dias Toffoli, que dirigiu até pouco tempo a AGU, exatamente no sentido de buscar essa desjudicialização, mas uma desjudicialização com maturidade, de maneira republicana, que esses acordos que são realizados no ambiente da governança do Executivo sejam dentro do processo democrático de direito, sem naturalmente descambar para aquilo que queremos evitar, que é um ambiente de corrupção, um ambiente de desvios de ilícitos. Então, esse ambiente que se coloca, e a AGU saiu na frente, daí a necessidade realmente de termos essa troca de experiência, doutor Rodrigo, no sentido de também nos apropriarmos desse fenômeno e nos prepararmos para os desafios que se colocam, que não são poucos. A experiência da AGU naquilo que já tivemos pela AGE ao representar interesses do Estado, na convivência na Câmara de arbitragem, de conciliação, tem sido, e tenho certeza que será sempre muito profícua, porque temos ali uma condição de encontrar caminhos mais apropriados. E hoje, até pela manhã, eu me reunia com o Controlador-Geral do Estado, numa perspectiva também de aproximação de um diálogo institucional, interinstitucional, e a AGU já o faz com a CGU na perspectiva dos acordos de leniência, dos programas de integridade, que também conduzirão, creio eu, a essa perspectiva de atuação convergente, inclusive no que se refere à governança das ações de improbidade, que, creio eu, estarão mais apropriadas no ambiente da advocacia pública de como hoje se tem posto no ambiente do Ministério Público. Não quero aqui dizer que não será necessária eventualmente interlocução com o Ministério Público, até pelo seu munus constitucional, mas que a atuação conjunta dos órgãos de controle, um de natureza técnico de auditoria e o outro jurídico, no ambiente do Executivo, será muito profícuo para o Estado, porque avançará em muitas pautas que hoje sabemos, quando há uma judicialização nesse ambiente da improbidade, muitas vezes, até pela dificuldade do acesso às provas e às apurações, temos aí ações fadadas a um insucesso e a abarrotamento do Poder Judiciário. Então, essa governança, nessa interlocução institucional entre os âmbitos de controle interno do Executivo, propiciarão resultados mais efetivos, a meu ver. E hoje, não só no âmbito federal, com o marco legislativo da Lei 13.140 da mediação, temos aqui no ambiente do Estado, aqui mesmo uma palavra muito rápida a respeito, da Lei Estadual 23.172 de 2018, em que o Onofre, no seu período na gestão da AGE, foi um dos grandes incentivadores que ela se tornasse uma realidade, que propicia a conciliação e cria no ambiente do Estado a Câmara de Prevenção e de Resolução de Controvérsias, que hoje está vinculada à Advocacia Geral do Estado. Nós estamos iniciando, nesse momento, a sua institucionalização, já a resolução AGE número 8 de 2019, que trata da estruturação da Câmara, mas ainda há muito a realizar, e 2 resoluções em gestação, exatamente para permitir a atuação com segurança desse mecanismo tão importante, que não pode cair em descrédito. Ele tem que realmente se estruturar e realizar, porque a dinâmica, eu diria até não só da advocacia pública, mas também da advocacia privada, tem migrado para a perspectiva da prevenção, da consensualidade no ambiente privado, por intermédio, ainda que numa relação de controvérsias, mas num ambiente também alternativo, que é a arbitragem, e no âmbito da advocacia pública, esse mecanismo que
é a mediação com as suas técnicas próprias, a conciliação, e é um horizonte ainda a percorrer. Recentemente, um time nosso da AGE integrou o curso oferecido pelo Tribunal de Justiça, com todo o apoio estrutural do CNJ, exatamente já para prepararmos o nosso quadro nessa nova dinâmica que está por vir. Então, temos já uma equipe hoje treinada, certificada, e agora terá que passar esse conhecimento para os demais colegas para efetivarmos, então, um ambiente da mediação com todas as técnicas que são colocadas e também da conciliação. E aqui até me lembro, Onofre, de passagens lá do nosso querido, de todos nós, eu vejo aqui muitos que foram contemporâneos, o professor Paulo Neves de Carvalho, que já dizia: a aproximação fundamental da ciência da administração com o direito administrativo, porque é lá que nós vamos colher a perspectiva desse andar, dessa inovação, dessa procedimentalização que se impõe no trato das questões públicas, para realmente sairmos de uma zona de conforto e diminuirmos a disputa no ambiente da controvérsia, no ambiente do judiciário, e darmos soluções efetivas às nossas necessidades, que são, na verdade, necessidades da própria sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez, parabenizo a todos, agradeço a presença dos expositores que vêm de longe e que sejam muito bem-vindos a Minas Gerais, e boa sorte ao auditório, que estarão aqui realmente tendo a oportunidade de uma experiência ímpar, e sucesso ao evento. Obrigado. Sérgio, somos nós que agradecemos, não é? Eu acho que, como o senhor bem disse, é uma continuidade, né? Eu acho que a AGE, ela, desde a gestão do Dr. Onofre, com a sua agora, tem trabalhado para esse desafio que é essa instituição das câmaras de conciliação. Sei que em breve, né, vocês poderão, né, chegar a um estágio que eu acho que a gente caminha, não é, doutora Karine? A gente ainda não está no estágio ainda concluído, mas eu acho que é tudo uma questão de tempo, não é? E essa troca de experiências, que é a ideia, né, do debate de hoje, é que possibilitará isso, não é? Então eu sei que tem vários colegas aqui que vão ter a ideia de como ela foi constituída, de como ela foi vislumbrada, né, e os desafios, né, para se alcançar exatamente essa redução de litígios e essas questões que para a advocacia pública é preciosa. Então, como eu disse para vocês, dentro da nossa informalidade, eu gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Sérgio Pessoa, né, advogado-geral, nosso advogado-geral do Estado. Seja sempre bem-vindo, não é? Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Onofre. A gente tem um contato quase semanal, né, por conta desses eventos. O Dr. Onofre agora, como eu disse, está na direção do Centro de Estudo Celso Barro Filho. Então, eu gostaria muito de agradecê-los, né, já passei os certificados, né, e espero contar, né, com a presença de vocês aqui. A gente vai fazer um evento de combate à corrupção em junho, 27 e 28 de junho. Esse evento está sendo formatado juntamente com a AGE. Então, assim, em outras oportunidades nós vamos ter a honra de tê-los aqui novamente. Muito obrigado. Bem, como palestrantes convidados para esse evento,
Eu gostaria de chamar Dr. Anderson Moraes Diniz, advogado da União e chefe da consultoria jurídica da União. Também eu gostaria de chamar aqui a doutora Karine Santos Ferreira, advogada da União e coordenadora geral da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração. Vou passar a palavra para o Dr. Anderson, né? Já mais uma vez agradecendo ao Dr. Anderson, que é da casa, né? Está aqui sempre com a gente, e queria agradecer, né, por ter aceito esse convite, que com certeza, com seus conhecimentos aí, vai ser muito proveitoso para todos nós. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma satisfação muito grande ver o interesse que os métodos alternativos de solução de disputas têm provocado, principalmente no âmbito da administração pública. A certo ponto nós estamos nessa vanguarda de utilização desses métodos e, penso eu, isso está se alastrando, né, em razão das necessidades de todos. Além disso, é uma gratificação muito grande para mim tratar de um tema que para mim é muito apaixonante. Foi o meu objeto de estudo de pós-graduação e é um tema que me fascina. Então, hoje é uma tarde feliz, principalmente para mim, por estar aqui, né, podendo ter essa oportunidade de falar sobre algo tão grandioso. Bom, o estudo sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos ou solução de disputas não é um tema novo, ele decorre de uma necessidade premente que o Poder Judiciário tem para poder resolver esses conflitos e que ele não dá conta. Desde o início dos anos 90, com a monografia prestigiada do mestre Dinamarco, uma monografia que ganhou um livro da instrumentalidade do processo, que procurou tratar da efetividade da prestação jurisdicional, para tornar um pouco mais efetiva aquela prestação jurisdicional que então já era demorada e hoje se avoluma cada vez mais se torna um problema premente, porque a gente vê a insatisfação nos olhos de todos nós que lidamos no dia a dia com a advocacia, com a aplicação da justiça. A gente sabe que a justiça que tarda, ela se torna inefetiva. E, além disso, muitos problemas decorreram, não só com relação ao tempo de duração do processo, mas de uma forma mais concreta, da efetividade mesmo, que não tem se revelado satisfatória. E isso tem buscado, então, as correntes de pensadores a deitar sobre o problema para encontrar outras soluções, e a solução encontrada vem sendo então os métodos alternativos de solução ou resolução de disputas. É até interessante observar, porque no âmbito brasileiro isso não teve uma aceitação até então muito grande, desde a primeira lei de arbitragem de 93/17, onde as partes, a percepção que eu tive naquele momento, pela falta de interesse, de iniciativa das partes em resolver de uma outra forma, além do que era posto pelo Poder Judiciário, não trouxe um incentivo muito grande, não trouxe um agarramento dos advogados desse processo. A confiança que se tinha no juiz me pareceu naquele momento o principal efeito pelo qual não se utilizavam esses métodos alternativos, e era muito incipiente o trabalho de conciliação, de negociação, enfim, patinamos durante um bom tempo e agora ganha um vulto bem diferente em razão das necessidades, mas, como eu ia dizendo, não é uma novidade onde o sistema capitalista ele é muito efetivo e ele cobra uma aplicação efetiva da justiça como é no sistema americano.
certo? Então, você tem no sistema americano, os escritórios de advocacia, eles têm pessoas especializadas como negociadores, nem sempre advogados, né? Mas contratados a peso de ouro para resolver efetivamente conflitos. Eles tratam o problema jurídico surgido como uma necessidade de solução, quer venha ela de um processo, quer venha ela do método alternativo. Se vier do método alternativo, melhor, porque esse é o trabalho do advogado no sistema americano. Ele não está lá para ser o advogado do processo, ele está lá para ser o advogado do problema. Ele é contratado para resolver o problema. E atualmente o que a gente vê no Brasil é que todos nós somos advogados de processo, né? Todos que lidam no contencioso, no dia a dia, eles atuam para resolver o processo. O objetivo final, que é o bem da vida buscado no processo, ele acaba ficando em segundo plano, porque parece uma batalha, né, onde o principal aspecto é vencer o processo. E o interessante, no final das contas, o processo é vencido sem a solução jurídica. Ou seja, o bem da vida, ele acaba se perdendo, ele acaba se deteriorando pelo decurso do prazo, e não raro o custo efetivo do processo acaba sendo muito mais caro. Então, ou seja, é um sistema que hoje é feito para não funcionar, né? Só da gente passar a analisar que todo sistema processual, quer seja ele penal, quer seja ele civil, ele foi feito para defender a parte que não tem razão. A parte que precisa se defender, quer seja ele um criminoso, quer seja ele um devedor, ou a pessoa que tem que cumprir espontaneamente a obrigação, quanto menos ele exerce o dever dele de cumprir o direito, mais tempo ele ganha e muito mais ele é beneficiado. Então ele acaba ajudando, né, a parte que não tem razão. E aí só por isso você vê que esse tipo de construção, esse tipo de pensamento, ele tende a não funcionar, porque é um sistema criado para não funcionar. Ele só serve para poder possibilitar que em uma determinada situação no curso desse processo alguma solução surja. Se não surgir, ele vai ficar aguardando aí um bom tempo, né, até que alguma coisa apareça. Eu sou novo nessa tecnologia aqui, tá, gente? Então, bom, um novo paradigma está posto. Ele passa então dessa evolução da atividade do direito, aonde o advogado vai estar muito mais preocupado com a atividade negociativa ou atividade mediativa, né? Nós vamos falar um pouco mais à frente aí, uma pequena e sutil diferença entre essas duas formas de solução de conflitos, mas ela vai passar por essa visão que eu disse agora há pouco, da necessidade de que o advogado incorpore aquele resolutor de problemas, aquela pessoa contratada para gastar o tempo dela e cobrar de acordo para que o problema que foi posto a ele seja efetivamente solvido. E em última hipótese, quando nada mais der certo, quando todas as alternativas forem tentadas e não se resolverem, como última ratio, adotasse então o Poder Judiciário. Porque aí realmente não tem mais solução, não tem mais alternativa viável, a não ser adotar e esperar e rezar para que a alternativa venha de uma forma rápida, né? Porque às vezes em 100 costuma dar algum resultado, mas isso em termos de efetividade e relação custo-benefício, né? Também vamos tratar disso, ela não se sustenta. Essa mudança de paradigma então passa por esse novo enfoque, dessa mudança substancial na nova advocacia, de uma advocacia processual para uma advocacia de resultado, onde o que importa não mais é ganhar o processo, mas efetivamente resolver o problema posto. Da justiça estatal para a justiça privada. Por quê? A justiça estatal, além de todos os fatos que a gente pode constantemente ver como resultado do não funcionamento da máquina, ela se mostra inefetiva, completamente inefetiva. E ela parte de algumas considerações que nós vamos ver num slide um pouco à frente, de que às vezes as soluções apresentadas pelo Poder Judiciário não resolvem de fato o problema.
Então, ou seja, mais uma vez, soluciona-se o processo, ou pensa-se que está solucionando o processo, quando na verdade a relação jurídica discutida, o bem da vida que deveria ter sido protegido, ele não está sendo e nem vai ser. Da justiça adversarial para a justiça consensual ou autocompositiva. O poder que a parte tem de discutir a resolução própria do problema dela e verificar as alternativas viáveis e ela mesma escolher. Eu aceito essa solução. Então as partes se autocompõem e falham e dizem: vamos estabelecer então esse novo procedimento como forma de solucionar o problema que está posto. E as duas partes concordam com isso. Tira esse poder estatal de dizer para você o que é melhor para você. Ninguém sabe mais do que você o que é melhor para você mesmo. Mas até então a gente tem admitido que o Poder Judiciário sabe o que é bom para nós melhor do que nós mesmos. Essa inversão é que é um papel importante, porque a gente passa a ter o poder de decisão, coisa que até então dentro do mecanismo estatal a gente não tem. Da justiça randômica para a justiça efetiva. Vocês vão ouvir eu falar muitas vezes aqui de eficiência e eficácia. Muitas vezes, porque esse é um papel primordial dentro do trabalho da resolução alternativa de conflitos. Eu chamo de justiça randômica aquela que, vocês talvez já tenham ouvido muito essa frase: o processo a gente sabe como começa, não sabe como termina. A gente não sabe como termina, não sabe quando termina e nem da forma que termina. Nós não temos nenhum controle sobre isso. Então é muito comum, e eu já passei isso pela minha época de advocacia privada, processo que eu entrei sem razão eu ganhei, processo que eu entrei com razão eu perdi. Ou seja, que direito é esse que nós estamos então aplicando de fato? É uma justiça randômica, porque a gente não sabe o que vai dar. É um jogo de dados que é colocado dentro do Poder Judiciário, em que a gente torce para que dê um número 6. Mas existem outras tantas possibilidades que se der errado. E as possibilidades são muito grandes. E da justiça conflitiva para uma justiça de solução. O conflito, ele gera vários problemas. Eles geram vários percalços. E talvez o principal dele é o fato de que ele cria um ambiente, eu não vou dizer somente energético não, mas um ambiente tão degradado entre as partes, que muitas das vezes elas começam brigando por um direito e depois elas começam brigando entre elas e sem se importar com o direito. Elas querem simplesmente digladiar, o que torna todo o processo completamente desnecessário e fútil. Por mais que o judiciário ele tenha preocupação em não submeter esse tipo de situações pessoais perante um processo, isso é incontrolável. Incontrolável. E esse é um ponto também negativo dessa relação estatal. Eu tenho que acompanhar pelo meu telefone aqui os slides para que eu possa ter acesso ao próximo. Tudo isso leva a essa figura, enigmática. Processos e mais processos em cima da mesa para serem decididos, gera um ambiente de caos processual de tal forma que às vezes é insolúvel. O Dr. Honor falou aqui que a duração média de um processo são 11 anos, mas eu chutaria que a duração média de um processo são 15 anos, 18 anos, 20 anos. Qual a única forma que o Poder Judiciário tem feito para tratar esse problema do tempo? Até hoje, tão discutido, desde quando eu me formei em 92, a gente vem discutindo o problema de tempo do processo e até hoje nós estamos discutindo o tempo do processo. A solução é criar vara, criar juiz, criar tribunal, ou seja, criar uma estrutura para tentar resolver um problema de caos processual que ele é a mesma coisa de um cachorro querendo morder o próprio rabo. É um ciclo vicioso que é infindável. Quanto mais se cria suporte para atender essas demandas, mais demandas são criadas. Então,
para se verificar a verdade desse fato que eu estou dizendo, é só fazer uma comparação com as novas varas que são criadas, né? De imediato ela já ganha 2 mil, 3 mil, depois de um ano eles estão com 6 mil processos. Então, pela lógica, seria divisão de estrutura judiciária, mas que a gente vê que na verdade é muito mais do que isso. E com isso dinamiza de uma certa forma toda a administração judicial para que ela custe cada vez mais. E a gente só vê o orçamento do Poder Judiciário todos os anos acompanhando isso, a gente pode ter uma ideia do que a gente está falando. Né? E o interessante, às vezes leva a determinadas considerações, né? Como a gente vê de vez em quando, que o Poder Judiciário é o maior órgão arrecadador do Estado. Quando na verdade isso não é o papel dele, ele está ali apenas para servir como intermediário, né, entre as partes. Mas em razão da toda a estrutura e praticamente quase tudo passar pelas mãos dele, ele tem até uma certa propriedade em dizer assim, né? Tudo está na mão do próprio judiciário. E esse caos processual, então, ele é provocado exatamente por esses fatores indicados a seguir. Em razão do prazo da solução, né? Como eu disse, a gente não tem controle do prazo, a gente não sabe quando é que ele pode surgir, quando vai ser posta a solução, quando efetivamente eu vou poder desfrutar do bem da vida que eu tenho, que eu briguei por ele. A modalidade da solução, provocado certas vezes até por um certo ativismo judicial, que muitas das vezes se pede algo e ganha-se outro em troca. São considerações também que estão fora do nosso alcance. Volto a repetir, às vezes o judiciário sabe melhor sobre as nossas necessidades do que nós mesmos. A forma da solução, que às vezes pode se representar tão burocrática, né, por causa de interpretação de norma, por causa da burocracia, que às vezes, isso não é raro, uma sentença judicial concede um determinado direito que a pessoa não consegue usufruir, porque ela é inaplicável. Ela é inaplicável. E todo o custo da solução, e esse talvez seja o fator que realmente mais pesa nesse estudo todo com relação à solução alternativa. A relação custo-benefício, ela não fecha a fórmula. E aí, mais uma vez, elogiando o Dr. Onofre, quando ele mostrou os custos relativos de um processo, e eu tendo a dizer que os custos são muito maiores do que isso. E nós temos um poder judiciário que não se preocupa em delimitar os processos, porque ele poderia, muitas vezes, provocar determinados impactos em decisões judiciais que poderiam desestimular o ingresso de novas ações, mas o contrário, isso não é feito. A gente vê isso todo dia, por exemplo, juizados especiais, as pessoas pugnam perante o judiciário especial, recebem indenizações pífias, o que estimula muito mais a empresa que não se compromete a seguir o ordenamento jurídico a continuar adotando a mesma fórmula. Para ela funciona, dos poucos que discutem, o pouco que ela paga, mas ela muito impacta o Poder Judiciário. E quando nós estamos na onda de ressarcimentos, talvez fosse até a ideia de se pensar se não valeria a pena a gente cobrar dessas grandes empresas que provocam uma demanda tão grande no judiciário, mas que nunca tomam uma determinação para a solução, se não seria o caso delas também contribuírem para pagar os custos do andamento da máquina judicial, porque os valores que são pagos de custo no processo no Brasil são baixos, né? No meu ponto de vista, eles são baixos, estimulam que haja o excesso de demanda, se demanda por tudo nesse país, né? Por galinha, por bola, por qualquer coisa se demanda nesse país, e movimenta uma máquina absurda. E para mim foi até interessante ver essa semana que um determinado senador, que eu não me lembro o nome, propôs finalmente um projeto de emenda constitucional para tirar o poder individual de decisão do Supremo Tribunal Federal, passar a ser coletivo. E se a máquina em primeira instância ela custa cara, no Supremo ela custa muito mais, e todo tipo de briga chegar no Supremo, no STJ, não vale a pena do ponto de vista da eficácia e do ponto de vista econômico.
Bom, e aí, estando a aplicação da justiça nas mãos de outrem, né, na mão do Poder Judiciário, há um risco considerável para a parte que é provocada. Né? Vejam só, todo o risco que a parte tem ao provocar o judiciário num determinado conflito, mas que ele vai ter que passar por ele, mas nem sempre ele é pesado. A demora na prestação judicial, tempo mais do que nunca é dinheiro, já era dinheiro e cada dia está sendo mais dinheiro ainda, porque o tempo de resposta na solução jurisdicional é um tempo em que aquele bem da vida pleiteado poderia estar sendo aplicado corretamente e não está sendo. Então isso gera dano econômico, dano pessoal, dano social. Tá certo? A solução apontada pela justiça diversa da pretendida, né? Como eu disse, a gente não sabe efetivamente o que vai sair de uma decisão. O ativismo judicial provocado pela ingerência do Poder Judiciário na vontade das partes, com aquele intuito de considerar que ele sabe muito mais das necessidades das partes do que as próprias partes, e aí ele muda o contexto do que está sendo pleiteado, achando que está ajudando, mas piora. Falecimento ou extinção da parte, e extinção ou perda do bem do direito ou direito em disputa. Esse é o mais provocativo. Né? Há anos atrás, meu pai tinha um problema de inventário com os irmãos dele, e era um problema insondável, não resolvia, insolúvel. E eu procurei um advogado para conversar com ele a respeito disso, para me dar alternativa. Ele foi muito claro para mim, falou: olha, se vocês não sentarem e resolverem, o tempo vai comer tudo. O tempo come o direito. Ele acaba definitivamente com o direito que está sendo pleiteado. Ele é o agente corrosivo do bem da vida protegido pelo direito. Porque o custo que se tem para acompanhar o processo, ele fica até pequeno em razão da discussão do direito que está sendo discutido ali naqueles autos. Mais ou menos em 93 e 94 eu defendi uma empresa contra o Estado, discutindo uma questão tributária, e naquela época foi dado em penhora para discussão do crédito tributário. Algumas impressoras já de tinta, tinha osciloscópio, que era um aparelho medidor dos drives que utilizavam os discos flexíveis na época. O resultado, na época dessa penhora, foi alguns milhares de reais. Cada impressora daquela, na época, custava em torno de 15 mil, 12 mil reais. 6 anos depois, elas não valiam R$1.000. 10 anos depois, elas valiam R$300. Hoje não vale nada. Quando eu entrei na AGU, o devedor já estava me pedindo: o que eu faço com isso? Eu quero entregar para o Estado. Eu não tenho mais onde guardar, não vale nada. E o Estado não tinha meio de entregar para o Estado. Não tinha, a empresa já não existia, o devedor já estava quebrado, todos os bens já estavam deteriorados, e por incrível que pareça, de vez em quando deve ser publicação do processo que ainda está ativo. Em 93, eu já renunciando, e de vez em quando ainda vem lá de forma errada. É uma surpresa? Nenhuma. Todos nós temos algum conhecido, ou nós mesmos, que tem um processo que demora mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, o principal aspecto a se analisar é exatamente esse. O que nós temos a ganhar com a demora do processo? Porque a demora do processo só auxilia a uma pessoa, a quem não tem interesse pelo direito. Aquela pessoa que não quer cumprir a obrigação. Então só essa é beneficiada. Isso tudo gera um impacto só: impossibilidade de pacificação social. Né? Nós temos que lembrar nas aulas de processo que o objetivo principal do processo, no final, teórico, bonito, é o quê? É a pacificação social. Nós vamos reconciliar as partes, dando a elas o que elas pedem, dizendo quem tem razão, e estabelecer com isso o final do conflito.
Só que na realidade o que a gente tem? Nenhuma coisa nem outra. Nós não temos pacificação social, nós não temos a finalização do conflito, e normalmente a parte que pensa que está recebendo algo, quando ela está mais ou menos, a outra parte está completamente em desacordo. O que gera mais revolta e o que gera menos pacificação social. Aí tem um texto bastante interessante de um livro de Petrone Calmon, que fala sobre mediação e conciliação, bastante interessante. É apenas uma visão desse fator que é importante, que é a pacificação. O contrato social e mesmo a assistência da norma jurídica não são suficientes para a pacificação social, porquanto nem sempre o seu cumprimento é espontaneamente verificado. Ao atribuir a si titularidade de um direito, entendendo alguém estar agindo de acordo com a ordem jurídica, dispondo-se a agir, a pretensão, segundo esse direito, duas situações distintas podem suceder: o exercício desse direito sem que algo ou alguém o impeça, gerando a satisfação, ou o não exercício desse direito por causa de obstáculos que são postos à pretensão, gerando a insatisfação. Os obstáculos postos à plena satisfação do direito podem advir da resistência de outrem ou da própria regulação jurídica, quando essa proíbe a sua satisfação voluntária. Então o que a gente pode ver na prática é que todo processo judicial, caracterizado aí pela existência de conflitos antagônicos resistidos pelas partes, eles geram naturalmente a insatisfação, e essa insatisfação não é curada pela prestação da tutela judicial ao final do processo. Porque a parte que perde, ela sente que algo que ela tinha direito a ser tirado dela de forma injusta. Ela não concorda com essa subtração do direito que ela pensa que é dela. E isso gera essa insatisfação. Ou seja, nós podemos ter um final do processo, né? O objetivo imediato lá no início, o final do processo. Mas o objetivo imediato, que é a solução da controvérsia, essa vai persistir durante muito tempo. Né? Quando isso não virar aí um objeto de uma vingança, a coisa ser levada para o lado pessoal. Então, para isso, nós temos aí os métodos alternativos de solução de disputa. Qual é a grande vantagem? Exatamente o antagonismo de tudo aquilo que eu coloquei como empecilho para a obtenção de um resultado efetivo no Poder Judiciário. A gente pode obter ele de forma prática e pessoal de nós mesmos, através de um instrumento de autocomposição. Não é o objetivo dessa fala, não é o objetivo nosso aqui hoje, tratar dos métodos, todos eles, na essência, as técnicas que são utilizadas para persuasão e convencimento, né, das partes. Mas o que é preciso dizer é que esse é um método eficaz, é um método que leva à pacificação social, porque na autocomposição você tem um acordo espontâneo, caracterizado pela concessão da parte. Eu estou aceitando que algo seja tirado de mim para que efetivamente o problema seja solucionado, porque me é vantajoso. E essa vantagem, quem entende se é vantajoso ou não, sou eu mesmo. Não é um juiz, né? Não é outra pessoa, sou eu que estou concordando com isso. Ou de um direito, todo um direito ou de parte, por meio de concessões recíprocas. Sendo espécies a negociação, a mediação e a conciliação. Apesar do título da palestra ser sobre mediação, talvez eu devesse ter colocado a negociação e a mediação, porque eles são parecidos, quase irmãos siameses, né? Com a distinção única que na mediação se adota um terceiro, que ele pode indicar um caminho melhor, alternativo para as partes como solução. Mas, em regra, a negociação ela tem uma característica de ser melhor tratada do que a mediação, porque é a própria parte envolvida. Olha, a negociação no sistema americano ela é tão bem desenvolvida que ela já vem sendo tratada desde os anos 40. São vários os livros que a gente pode citar
para quem gosta dos livros do Dale Carnegie, ele pode citar, né? Como influenciar pessoas, né, no mundo dos negócios, né? Como falar em público e influenciar pessoas. São livros ótimos que eram considerados como de autoajuda, né? Eu sempre os considerei como livros essenciais para que possa se estabelecer um mecanismo de conhecimento e convencimento. Tá certo? Porque partir do conhecimento do problema parte do princípio de que você pode encontrar uma solução. Se você não entende o problema, as possibilidades de solução elas ficam bastante limitadas. Então você mesmo pode ser a pessoa que vai fazer essa autocomposição. Você não precisa relegar isso para ninguém. Mas se você precisar de alguém para que possa desenvolver melhor esse papel, você então pode utilizar um mediador. Ótimo, uma pessoa experiente, como eu disse, do sistema americano contratado a peso de ouro. Alguns valem mais do que advogados, porque eles são efetivos na solução e não na questão da cobrança das horas, né? Eles efetivamente trabalham para aquilo. E aí nós temos os efeitos gerados com a autocomposição. Primeiro, mais importante, a classificação social. O segundo, no âmbito negocial, né, empresarial, não menos importante, a continuidade da relação jurídica e ou social entre as partes. As relações pessoais não ficam quebradas, né? Os negócios podem continuar a serem feitos entre as partes, ajudando a circulação econômica dos bens e direitos, né? Porque o problema da pacificação no processo é que aquela relação ela se quebra, e aí os negócios não são mais criados, eles não são mais gerados, causando prejuízos indiretos para ambas as partes. E com a autocomposição a gente não vê isso. A satisfação das partes com a solução adotada, o menor custo para as partes e para a administração, principalmente por causa do peso burocrático que um processo judicial envolve, que não é visto nesses métodos alternativos, e o menor tempo na solução, na adoção da solução, o que gera impactos também no custo. No âmbito empresarial, mais do que em qualquer outro lugar, o tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido for solucionado o problema que está empacando as partes de caminharem, é muito melhor, sob todos os aspectos. Custo-benefício, relação econômica, circulação de riqueza, em relação interpessoal, tudo isso contribui. Dentro desses métodos alternativos, então, nós temos aí o que eu prefiro em termos de praticidade, né? A negociação. É uma relação direta entre as partes envolvidas, com forma a solução efetiva do problema gerado. Nesse conceito aí também extraído do livro do Petrone Calmon, é um mecanismo de solução de conflitos com vista à obtenção da autocomposição, caracterizado pela conversa direta entre os envolvidos, sem qualquer intervenção de terceiros, como auxiliar ou auxiliador ou facilitador. Então as próprias partes, elas desenvolvem a solução adequada para o caso delas. O brasileiro não tem muita prática com negociação, né? É uma cultura que tem que ser desenvolvida, e ela está sendo desenvolvida gradualmente, mas de forma lenta. É preciso que o brasileiro, de uma forma geral, ele se engaje nessa possibilidade, utilizando dos meios, que são várias as técnicas que existem para convencimento e persuasão da parte, não no sentido degenerativo da palavra persuasão, não é o efeito negativo. Persuasão é a arte de mostrar para outra pessoa que o seu ponto de vista pode estar correto. E aí você tem várias formas de agir, forma de expressão, a linguagem que é utilizada, né? Até a linguagem corporal ela tem relevo nesse aspecto. Só que o brasileiro, infelizmente, ele é pouco científico, né? Ele é muito empírico.
Então nós vemos às vezes determinadas pessoas com habilidades e poucas pessoas com conhecimento científico da prática. E aí no empirismo a pessoa demora um certo tempo para poder se engajar efetivamente em todas as técnicas desenvolvidas que já foram testadas, comprovadas e que funcionam. Mas na ausência então desses métodos científicos, que obviamente têm que ser estudados e praticados, isso tudo leva tempo, que é um fator experiencial, a gente vai partindo para o empirismo, escolhendo pessoas que têm determinadas habilidades para poder executar essas funções. Essa, a meu ver, é uma circunstância que vai crescer com impacto grande nos próximos anos. O negociador vai ganhar um papel de relevo e destaque, como tem no sistema americano, onde a profissão em si, ela vai também ter um relevo, ela vai ganhar um relevo, importante. E o interessante, todos podem desenvolver. Todos podem desenvolver. É uma habilidade que eu tenho certeza que determinadas profissões vão ter a puxar para o lado dela. Psicologia, a sociologia, o direito, a administração. Por enquanto nenhuma acordou para o fato da importância e o relevo que o papel do mediador e do negociador vai exercer na solução de negócio, no desenvolvimento. Porque o negociador, ele não só serve para poder resolver conflitos, ele serve para alavancar negócios. O papel de convencimento e persuasão, uma vez aprendido pelo negociador, ele tem um impacto tal na vida da pessoa que ele passa a empregar os métodos de condução da vida dele por aquelas técnicas do dia a dia. Então ele passa a ter um outro destaque quando ele vai fazer compras, quando ele vai fazer vendas, quando ele vai tratar com as pessoas do seu ambiente de relacionamento. Muda a perspectiva, em outros ares se demonstram para ele, parece descortina-se um mundo novo. E ele passa a ver tudo aquilo que antes ele não conseguia obter, ele passa a conseguir de forma mais fácil. Olha que beleza seria se a gente fosse comprar, ou vou comprar um smartphone, conseguir um desconto de 20%. Para determinadas pessoas, parece uma coisa impossível. Para um negociador experiente, não. Existem as técnicas apropriadas para serem exercidas. Poucos de vocês sabem, quando você vai comprar um carro, as técnicas de negociação estão lá. O vendedor conhece todas elas. E a primeira delas que ele faz, quando você vai lá comprar um carro, ele simplesmente vira para você, quando você quer dar o seu carro em troca, e fala assim: quanto você quer pelo seu carro? Você tem alguma ideia? Se eu fizer o carro que você está querendo por X, você fecha comigo agora? Ok? São métodos de negociação. E a gente não sabe, só que a gente passa por isso. Então, já existem negócios, empreendimentos que já tratam com isso. Só que a gente não sabe, já tem gente partindo na frente. Então, vocês veem a importância. E aqui eu estou dando um panorama bem sucinto das possibilidades que existem como parâmetro negocial, e elas são ilimitadas. Assim como os relacionamentos humanos também são ilimitados. E aí, uma negociação bem sucedida ocorre quando as duas partes envolvidas encontram-se satisfeitas com as soluções acordadas. Eu contei a história do carro que foi interessante. O ano passado, quando eu comprei um carro, eu contei com um amigo meu experiente nessa área de negociação. Aí falei para ele: eu comprei um carro, eu aposto para você que o vendedor chegou e falou para você: se eu fechar o carro por tanto, você fecha comigo? Eu falei: como é que você sabe? Uma técnica de negociação. Eu falei: puxa vida, fui enganado. Não é que eu fui enganado, o convencimento, ele é efetivo. E existe uma solução adequada para cada tipo de pergunta, para cada tipo de situação, para cada tipo de pessoa. Isso apenas a prática vai demonstrar. E aí, nesse papel, então, de negociação, o principal impacto: todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito. E esse talvez seja o maior ativo que possa ser ocasionado por uma negociação bem feita. A satisfação. Estou quase terminando, Rodrigo? Bom,
E aí, na mediação, o que a gente vê é exatamente o que a figura demonstra. Nós temos aí, né, um conflito instaurado, mas a gente tem uma pessoa para poder agir no meio dessa parte, para poder indicar métodos, soluções possíveis, e ele age para mostrar determinados pontos de vista que estão presentes numa mesma situação de fato, mas que são imperceptíveis para as partes envolvidas. Existe uma obtusão visual das partes comprometidas num conflito. Elas têm dificuldade de enxergar soluções possíveis, por mais próximas que estejam do nariz delas. Então, eu costumo dizer que o direito é uma luz que passa por um prisma e que se divide em várias cores. Todas elas soluções possíveis. A capacidade que o mediador tem é exatamente identificar essas cores por conta desse fato, que é a luz que passa pelo prisma e que se desdobra em várias soluções possíveis, apontando essas soluções para as partes, de forma que as partes elas concordem. Olha, eu aceito essa, eu aceito aquela, essa está boa para os dois, e pronto. Tá certo? Porque isso ocorre na negociação, infelizmente. Às vezes as partes elas ficam tão presas de algum problema, às vezes até menor, que o conflito gera, mas que impede elas de ver claramente. Então é comum elas precisarem de uma pessoa para que torne isso bem claro. E aí esses métodos de conversa separada, né, com as partes, para poder mostrar para elas os pontos de vista, são importantes exatamente para poder ter uma maior efetividade. Então aí, a mediação parte de métodos científicos de persuasão e convencimento, onde as partes são levadas a ver, sob o ponto de vista diverso, as soluções existentes e os seus benefícios. Por fim, eu não diria menos importante, mas em escala de preferência, eu adotei essa cronologia de negociação, mediação e conciliação. O método de resolução através de conciliação já é uma estrutura de um procedimento extraprocessual, né? Ou às vezes endoprocessual, que de repente pode estar embasado também num processo, mas que resulta do mesmo objetivo de atender a uma solução possível entre as partes com a utilização de um conciliador, que faz o papel do mediador também. E como eu já falei muito da mediação, para não estender muito e não ficar cansativo, eu apenas trouxe esse conceito, né, que é um método de resolução de disputas caracterizado também pela existência de um terceiro que atua como um conciliador. A diferença é que na conciliação o conciliador se propõe a apresentar soluções, né, que podem ser desconhecidas das partes. Mas na prática, isso a gente não vê muito essa diferença entre o mediador e o conciliador. O fato é que normalmente as conciliações são realizadas, né, em lugares mais específicos, mas não necessariamente. Mas o mediador também pode sugerir, adotar, usar a persuasão e o convencimento para sugerir outras alternativas possíveis. Então, na prática, há pouca diferença. A diferença maior que eu gosto de colocar é porque ela é mais procedimental, ela é mais formalizada, e em determinadas situações é bom, em outras situações ela pode ser um pouco mais complicada. É até importante verificar as hipóteses para a gente ver qual forma de adequação se encaixa melhor, qual a alternativa que nós vamos indicar para que seja melhor resolvido. Vou partir da negociação. Normalmente, quando está no início o conflito, a negociação se mostra como o melhor resultado. A conciliação, quando o conflito já está instaurado e ele já está um pouco mais avançado. Então, são alternativas que as técnicas de solução também apontam e solucionam. Bom, e aí tudo isso, em resumo, né, tem uma figurinha aí de um céu muito bonito aí, um paraíso. Na minha visão, e eu já deixei aqui essa introdução inicialmente,
Esses métodos alternativos são a forma, no futuro, que a gente vai ver como efetivas para solucionar. Não dá mais para apostar no Poder Judiciário exercendo esse papel de catalogar e resolver todas essas situações. A sociedade tem perdido com isso, a economia tem perdido com isso, a administração pública tem perdido com isso, ou seja, é um processo de perde-perde, onde ninguém ganha. Nem mesmo aqueles que estão trabalhando efetivamente com o processo estão ganhando com isso, porque não há fim, não há fim. Parece aquelas parafusos de rosca sem fim que você torce, nunca chega a um resultado, nunca chega. Acredito até que nós não chegamos ainda no ponto de estrangulamento, que ele não está distante. Nós vamos chegar num ponto tal em que o Poder Judiciário efetivamente não vai ter condição de julgar nada. Atualmente eu já diria que determinadas percepções levam a crer isso. Se não for através do sistema de pressão do advogado, pressão da parte, e um sistema que acaba provocando um estresse entre as partes e o juiz, o processo hoje dificilmente tem uma solução rápida e efetiva. Então nós não temos mais alternativas a não ser estudar e incrementar essa grande possibilidade que existe de solução alternativa através da negociação, da mediação, da conciliação, porque, do contrário, nós vamos continuar na mão dos terceiros para dizer efetivamente o que é melhor para nós. E a gente tem visto que, na prática, isso não soluciona. Então, esse desenho só reflete essa grande esperança, esse grande otimismo que eu tenho de ver, em poucos anos, também no sistema brasileiro, a prática efetiva da negociação como um fator decisivo para a solução de um problema, e não mais no processo. Bem, obrigado a todos pela atenção. Doutor Anderson, nós quem agradecemos essa visão panorâmica, não é, da utilização da mediação como instrumento eficaz na solução dos conflitos. Eu vou lhe passar aqui o nosso certificado, mais um, não é, porque está sempre presente aqui conosco. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Karine Santos Ferreira, que é, como eu disse, advogada e coordenadora geral da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Ela, né, que veio de Brasília, especificamente para esta palestra, para transmitir, né, a experiência dela e os conhecimentos, especificamente com relação às questões da nossa Câmara de Conciliação. Muito obrigado pela vinda, viu, doutora Karine? Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todas. Eu já me sinto um pouco em casa. Ano passado também eu tive a satisfação de ser convidada pelo Dr. Rodrigo. E é com muita alegria que eu vejo um auditório repleto. Isso está sendo cada dia mais raro com a questão do tempo. A gente falou tanto do tempo, o Dr. Anderson falou tanto do tempo, que é mais que dinheiro, né? É vida. Então vocês estarem aqui dispensando o tempo de vocês para aprendermos juntos alguma coisa sobre o consenso como forma de participação em conflitos é realmente gratificante. É um prazer compartilhar a mesa com o Dr. Anderson, que é um estudioso da área, eu não sabia. E eu acho que tem uma questão também um pouco genético-regional para que esse auditório esteja cheio hoje. Eu trabalhei ano passado com um mineiro que me ensinou muito sobre a diplomacia mineira e sobre a forma mediadora como os mineiros se utilizam para resolver os seus conflitos, que eu acho que está na essência e na alma de vocês. Por isso também eu acho que esse auditório cheio hoje. Dr. Marcelo Vasconcelos está ali escondido no final da fila no auditório, e foi ele que me ensinou um pouco dessa mineirice, essa forma diplomática que os mineiros têm de conduzir a vida e os problemas e os conflitos. Então eu acredito que vocês já são mediadores natos, né? Se é que isso existe, porque hoje eu vou defender aqui justamente que mediação é uma atividade técnica. Na verdade, assim,
falar de métodos consensuais para advogados públicos requer que, inicialmente, eu fale um pouco da estrutura que a Advocacia Geral da União tem desde 2007, pioneira e desbravadora de um campo como consenso voltado para a resolução de conflitos administrativos. Em 2007, pouco nós sabíamos sobre técnicas de mediação, negociação e conciliação para a pacificação de conflitos entre particulares. Isso ainda era pouco difundido no Brasil. A gente tinha na Justiça do Trabalho as audiências conciliatórias, a gente tinha a Lei 9.099, os juizados especiais e as audiências conciliatórias, mas a gente não falava de processo de mediação, de processo conciliatório, mesmo no campo e no terreno fértil do direito privado. E desde 2007, a AGU criou uma estrutura que é a Câmara de Conciliação da Administração Federal. Ela ainda tem um outro A, que vai ser retirado, mas ela ainda é Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Isso em 2007, para dirimir conflitos interinstitucionais. A competência evoluiu, a gente iniciou a Câmara com competência apenas para dirimir esses conflitos entre entes e órgãos federais, ou seja, a União, envolvida com autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista federal. Pouco depois, foi abrangido também os conflitos com estados e municípios. E com o advento da Lei de Mediação em 2015, nós também acolhemos os conflitos da União e de autarquias federais, de entes federais, com o particular, porque a Lei de Mediação em 2015, ela faculta a criação das câmaras também para dirimir conflitos envolvendo particulares. Nós temos também representações da SECAF nos estados federados. Dr. Anderson é o coordenador